E aí pessoal, tudo bem? Hoje farei aqui a correção de algumas questões aí do caderno base, volume 3. E vou iniciar aqui pela questão de número 42, que diz o seguinte: Aninha gosta muito de fazer cálculos. Certo dia ela observou que no caminho de casa até a escola, enquanto caminhava, dava 3 passos a cada segundo. Um outro dia, ela foi para a escola de carro com seu pai e observou pelo velocímetro do carro que a distância de casa até a escola era de 2.400 metros. Como era muito curiosa e já pensando em cálculos, resolveu medir e descobriu que cada um dos seus passos media exatamente 50 centímetros. O texto caracteriza uma situação de não proporcionalidade, dupla proporcionalidade, proporcionalidade inversa, proporcionalidade direta. Então, observe o seguinte: se ela der um passo, ela caminha 50 centímetros. Se ela der 2 passos, ela caminha 100 centímetros, 1 metro. Se ela der 3 passos, ela caminha 150 centímetros. Observe que se dobra o número de passos, também dobra a distância. Se triplica o número de passos, também triplica a distância. Então, é um tipo de grandeza direta. Questão de número 43. Escreva uma expressão algébrica para representar a distância em metros que Aninha percorre de acordo com o número de passos. Então vamos lá. Aqui, está a quantidade de passos e aqui está a distância. Se Aninha der um passo, ela caminha 50 centímetros, né? Que é o mesmo que 0,5 metros, né? Que é igual a 0,5 metros. Se ela der 2 passos, ela caminha 100 centímetros, que é igual a 1 metro. Se ela der 3 passos, ela caminha 150 centímetros, que é igual a 1,5 metro. E aqui está querendo uma expressão que determina o número de a distância em função do número de passos. Então, observe que 0,50 vezes 1 dá 0,50. 0,50 vezes 2 vai dar 1. 0,50 vezes 3 vai dar 1,5 metro. Se for um x aqui no número de passos, 0,50 vezes x vai dar 0,50x. Então aqui o que podemos deduzir? Que a distância é igual a 0,50 vezes x, onde d representa a distância e x representa o número de passos. E finalizamos mais uma questão de número 44. De acordo com o texto, Aninha precisa dar quantos passos para chegar à escola? Então aqui nós temos que a quantidade que Aninha precisa percorrer é 2.400 metros. E cada passo de Aninha é 0,5. Então nós devemos fazer aqui uma divisão. Pegar 2.400 e dividir por 0,5. Como temos aqui uma casa decimal após a vírgula, vou igualar para eliminar a vírgula. Depois de igualado, você pode tirar a vírgula. Então vai ficar 2.400 dividido por 5. Aí vai ficar 5 vezes 4 dá 20. Sobre
24 menos 20, 2, baixo 0. Dá 4. 24 menos 20, 4. Aí, qual o número vezes 5 que dá 40? Vai dar 8. 5 vezes 8, 40. E aí sobraram 2 zeros. Acrescenta ele aqui. Ó. Então, 4.800 passos. Questão de número 45 diz o seguinte. Escreva uma expressão algébrica para representar o tempo em segundos que a Aninha gasta para dar uma quantidade X de passos. Então, vamos fazer aqui uma tabelinha. Colocar aqui passos e colocar aqui os segundos. Se ela der 3 passos por segundo, ela der 6 passos, é 2 segundos. Se ela der 9 passos, vai gastar 3 segundos. Se ela der X passos, observe que essa sequência aqui de números dividido por 3 está dando a sequência aqui de segundos, ó, de tempo. 3 dividido por 3 dá 1. 6 dividido por 3 dá 2. 9 dividido por 3 dá 3. Então, aqui ó, será o X dividido por 3. Então, o que podemos representar? Podemos representar da seguinte maneira, que o tempo é igual o X sobre 3, onde o X é igual ao número de passos. E assim finalizamos mais uma questão. Questão de número 46. Conforme descrito no texto, o tempo que Aninha leva para ir de casa até a escola andando é de... Então, Aninha, ela caminha 3 passos a cada segundo. Ela percorre 1,5 metro. Corre 1,5 metro, certo? Cada segundo ela percorre 1,5 metro. E ela deve percorrer 2.400 metros. Ó, 2.400 metros. Então, o que eu tenho que fazer para descobrir o tempo? Eu tenho que pegar 2.400 e dividir por 1,5. 2.400 dividido por 1,5. Como sabemos, uma casa decimal eu tenho que igualar para eliminar a vírgula. Então, igualei aí, ficou 24.000. Ficou 24.000 dividido por 15. E aí vai dar 1, vai dar 15. Aí, 24 para 15 é 9. O 15 para 24 é 9. Aí abaixa o 0, né? Aí vai dar 6, que aí vai dar 90. Como sobraram aqui 2 zeros, vou acrescentar aqui. Então vai dar 1.600 segundos. 1.600 segundos. Porém, esses 1.600 segundos, eu posso transformar ele para a hora, dividindo por 60. 1.600 segundos dividido por 60. Com 0 com 0 posso simplificar. Aí vai dar a divisão aqui por 2. 2 vezes 6 é 12. 12 para 16 é 4. Vou baixar aqui mais um 0. Né? Agora, 6 vezes 6 vai dar 36. 6 vezes 6, 36. Sobraram 40 minutos. 40 segundos. Sobraram 40 segundos. Então aqui, ó, vai dar 26 minutos
2040 segundos, que é esse zero aqui, ó. Questão de número 46. Conforme descrito no texto, o tempo que Aninha leva para ir de casa até a escola andando é de... Então, ó, Aninha, ela caminha 3 passos por segundo, né? Cada passo é 50 centímetros, então ela vai percorrer 1,5 metro. Certo? E Aninha tem que percorrer 2.400 metros. Então, vamos fazer aqui uma divisão. Pegar a quantidade que Aninha deve percorrer pelo tempo aqui, ó, que Aninha percorre. Ó. Ela percorre 1,5 metro por segundo. Então, vou dividir aqui pela distância de 1,5 metro por segundo para saber o tempo em segundos. Como tem uma casa decimal, eu vou vir aqui, vou colocar a vírgula e igualar para fazer a divisão. Agora ficou 2.400 dividido por 15. Vai dar 1. 1 vezes 15, 15. 15 para 24 é 9. Baixa o 0, vai ser 6. 6 vezes 15 vai dar 90. Sobraram 2 zeros, acrescenta ele aqui. Então vai dar 1.600 segundos. Então vou pegar 1.600 segundos e vou dividir por 60. E aí, aqui, ó, vou pegar 3 casas, né? 3 casas aqui, ó. Vai ficar da seguinte maneira, ó. Pegar 160 e aqui vai ser por 2. 2 vezes 160 vai dar 120. 160 menos 120 vai dar 40. Né? Aí, vou baixar esse outro zero. Eu vou pegar o 6. 6 vezes 6 vai dar 36. Vai dar 360. 6 vezes 0 é 0. 6 vezes 6 é 6. Vai dar 360. Opa. (360 para 400 é 40. Então deu 26 minutos. E esse aqui, ó, é os segundos, ó. Então deu 26 minutos e 40 segundos. Alternativa C. Agora eu vou fazer aqui a leitura desse texto e depois vamos responder as questões de 47 a 51. O gráfico da figura abaixo representa a relação entre o número de garrafas de um determinado tipo e a capacidade em litros que eles comportam. Então aqui, ó, é o número de garrafas. Aqui é o número de garrafas e aqui o número de litros. Uma garrafa, 3 litros. 2 garrafas, 6 litros. 3 garrafas, 9 litros. A relação é uma proporcionalidade direta, porque aumentando o número de garrafas, também aumenta o número de litros. Aí vem para a questão aqui de número 48. Uma garrafa comporta 3 litros. 2, 6, 3, 9, 4, 12, 5, 15, 18, vai dar 54. Quantas garrafas eu preciso para uma capacidade de 75 litros? Então, basta pegar aqui os 75 e dividir por 3. Isso vai dar 25. Agora, quando for X garrafas, quantos litros serão necessários? Observe que
Para dar 3 aqui, foi 3 vezes 1. Para dar 6, foi 3 vezes 2. Para dar 9, foi 3 vezes 3. Para dar 12, foi 3 vezes 4. Para dar 15, foi 3 vezes 5. Para dar 54, foi 3 vezes 18. Para dar 75, foi 3 vezes 25. E aqui vai ter que ser 3 vezes o x. Questão de número 49. Para envasilhar 5.700 litros de suco de laranja, seriam necessárias quantas garrafas desse tipo? Então, cada garrafa tem 3 litros. Então, eu vou ter que fazer uma divisão aqui, ó. Pegar 5.700 e dividir por 3. Vai dar 1. 1 vezes 3 é 3. Sobra 2. Baixa 7. Vai dar 9, que aí dá 27. Sobraram 2 zeros. Acrescenta ele ali, ó. Então, vai dar 1.900 garrafas. Questão de número 50. Questão de número 50. Com 1.250 litros de água mineral, será possível encher completamente quantas garrafas? Então, vou ter que pegar aqui 1.250 e fazer a divisão por 3. Vai dar 4, vai dar 12. Vou baixar o 5. Aí, qual o número vezes 3 que chega perto de 5? É o 2 passa, vai ser o 1. 1 vezes 3, 3. Sobraram 2. Aí vou fazer aqui, baixar o 0, aí vai ser por 6, que aí dá 18 e sobraram 2. Então, ó, 416 garrafas. Mas, como sobraram aqui, ó, sobraram aqui 200 ml, sobraram, certo? Eu precisarei de mais uma garrafa, porque se eu pegar 416 garrafas, eu não consigo armazenar toda a água, vai sobrar uma certa quantidade. Então, eu precisarei de uma garrafa a mais, certo? Então, aqui eu precisarei de 417. Questão 51. Analise a relação entre as duas grandezas relacionadas em cada item abaixo e classifique essas relações como diretamente proporcional, vou colocar um D. Inversamente proporcional, vou colocar um I. E não proporcional, vou colocar um NP. Já está até em negrito aqui, ó. Velocidade e tempo. Quanto maior for a minha velocidade, menor vai ser o meu tempo. Eu fico, por exemplo, correndo, maior vai ser a distância que eu vou percorrer, não é? Quanto mais tempo, imagina eu fazendo caminhada. Quanto mais tempo eu ficar ali andando, maior será a minha distância. Então, essa aqui é um tipo de grandeza direta. Velocidade média e distância também é direta. Por quê? Velocidade média e distância. Porque se eu tenho, por exemplo, 1 hora a 100 km por hora, eu percorro 100 km. Se eu ficar 2 horas, eu vou percorrer 200. Se eu ficar 3 horas, eu vou percorrer 300 e por aí vai. Certo? Então, ficou direta, inversa, direta. Agora, números de metros cúbicos e valor da água é NP. Não é proporcional. Por quê? Porque os cálculos, eles utilizam uma fórmula lá que, por exemplo, se você consome até 10 metros cúbicos, você vai pagar um valor X. Se você consumir de 10 a 15, vai ser acrescentado mais um valor. E por aí vai. Então, por isso que é NP. O número de galinhas em uma granja e a quantidade de ovos por dia. Isso também não é proporcional. Por quê? Quando você
você depende da quantidade de galinhas para botar ovos. Por exemplo, se eu tenho uma galinha lá, ela bota para mim um ovo. Se eu tenho 2 galinhas, será que ela vai botar aí 2 ovos? Será que vai ter aqui, ela pode botar ou ela pode não botar? Então, NP. Quantidade de um mesmo produto e o preço a pagar. Imagina um preço de um sapato, é R$100. 2 sapatos serão 200. 3 sapatos, 300. Então, direto. Depois aqui, ó, vem para a questão de número 52 a 56, que diz o seguinte. Ó, em uma viagem de 750 quilômetros, o carro do senhor Antônio gastou exatamente 50 litros de gasolina que ele tinha abastecido. No dia em que ele abasteceu o carro para a viagem, a gasolina custava R$ 4,98. Quantos reais o senhor Antônio pagou pelo abastecimento? Então, se ele abasteceu 50 litros e cada litro é R$ 4,98, eu vou fazer uma multiplicação, certo? Só fazer uma continha de vezes. Vai dar 0, 0, 0, vai dar 5 vezes 8, 40, sobe 4, 5 vezes 9, 45, mais 4, 49. Sobe 4, 5 vezes 4, 20, 24. Agora é só somar, ó. R$ 249 ele gastou. Questão 53. A quantidade de quilômetros que o carro do senhor Antônio percorreu com 1 litro de gasolina nessa viagem foi de... Então, ele percorreu quantos quilômetros no total? 750. Então vou ter que fazer aqui uma divisão. Pegar os 750 e dividir por 50 litros. Aqui, ó, esse zero com esse zero eu vou simplificar. Vai dar aqui 1, que aí vai dar 5, sobra 2, baixa 5, aí vai ficar 15. Olha só, maravilha, uma divisão exata. 15 km por litro. Aí vem para a questão aqui de número 54, que diz o seguinte, ó. Vou ler esse texto aqui para vocês. De acordo com a situação descrita no texto, usando a calculadora, complete a tabela com os dados envolvendo o consumo de combustível, a distância percorrida e o valor a pagar pelo abastecimento, na mesma data e no mesmo posto de combustível. Então aqui, ó, você imagina o seguinte, se ele abastecer 1 litro, ele vai pagar R$ 4,98 e a distância que ele vai percorrer é 15. 2 litros seria 2 vezes 4,98, que vai dar 9,96 e seria 30 quilômetros. 3 litros seria 4,98 vezes 3, que daria 14,94. 15 vezes 3 vai dar 45 quilômetros. E aqui a mesma ideia, ó. 4,98 vezes 40, que vai dar R$ 199,20. R$ 199,20. E 15 vezes 40, que vai dar 600 km. Aqui, ó, 4,98 vezes 80, que daria 398,40. 398,40. E 15 vezes 80 vai dar 1.200. Observe que está ficando sempre multiplicando. 4,98 vezes 1 dá 4,98. 4,98 vezes 2 vai dar 9,96. 4,98 vezes 3 vai dar
14,94. Quando chegar aqui no x, ó, vai ficar 4,98 vezes x. 4,98 vezes o x. E o 15 é a mesma ideia, vai ficar 15 vezes o x. Finalizamos aí a correção da questão 54. Vamos para a questão de número 55. Quantos litros de gasolina o carro havia consumido após 450 quilômetros? Então, eu sei que o carro percorre 15 km por litro, então vou fazer a divisão, pegar 450 e dividir por 15, né? 15 km por litro, então vou fazer a divisão. Vai dar 3, que aí dá 45, 0, 0, baixa um 0, vai lá, 30 litros, ó. 30 litros. Nas mesmas condições, quantos quilômetros esse mesmo veículo percorrerá com 60 litros? Então, ele faz 15 quilômetros por litro. Então, vou fazer uma multiplicação. Uma operação de multiplicação. Vai dar 0, 6 vezes 5, 30. Sobe 3, 6 vezes 1, 6, 900. Olha lá. 900 quilômetros. Depois vem para a questão aqui 57 e 58. Vou ler o texto para responder a pergunta. Normalmente, Pedrinho vai caminhando a passos lentos para a escola, sempre pelo mesmo caminho, demorando aproximadamente 28 minutos. Hoje ele saiu atrasado e teve que correr 4 vezes a velocidade que ele costumava fazer diariamente nesse percurso. Então, ó, ele gasta 28 minutos. Só que hoje ele saiu e ele teve que acelerar 4 vezes a velocidade. Opa! 4 vezes a velocidade. Então, ó, se ele vai ter que fazer 4 vezes a velocidade, se ele aumenta a velocidade, ele reduz o tempo. Então, já dá uma ideia aqui de proporcionalidade inversa. Dessa forma, hoje Pedrinho levou quanto tempo para chegar à escola? Ele andando, ele gasta 28. Como? 28 minutos. 28 minutos. Certo? Andando. É 28 minutos. Então, como ele acelerou a velocidade 4 vezes a mais, o tempo será reduzido à quarta parte. Então, vou ter que pegar o 28 e dividir por 4. Vai dar 7. Ó. Certinho a divisão. 7 minutos. Depois aqui vem para questão de números 59 a 61, que diz o seguinte: Maurício, dirigindo seu automóvel a uma velocidade de 50 km por hora, gasta 4 horas para fazer um determinado percurso. Então ele gasta 4 horas para fazer um determinado percurso, né? Então aqui, ó, eu já posso deduzir que 4 horas, né? Ele é 50 km por hora. Então começa 0. Quando terminar 1 hora, ele terá andado 50 km. Quando terminar 2 horas, ele terá andado mais 50 km, que vai dar 100. Quando der 3 horas, ele terá andado mais 50 km, que vai dar 150. E quando der 4 horas, ele terá andado mais 50 km, que dará 200. Qual é a distância total percorrida pelo automóvel de Maurício? 200 km. Já está aqui a resposta. 200 km. Escreva com suas próprias palavras o significado da expressão 50 km por hora. Ó, já está falando, ó, 50 km por hora. A cada hora, o automóvel percorre 50 km. Tá?
cada hora o automóvel percorre 50 quilômetros. Nessa situação, qual deve ser a velocidade do automóvel para que Maurício gaste 2 horas nesse mesmo percurso? Então, eu quero, Maurício faz em 4 horas, eu quero que o tempo seja reduzido à metade. Para que o tempo seja reduzido à metade, a velocidade terá que aumentar o dobro. Então, se ele estava andando a 50, a velocidade terá que ser 100. Então, 100 km por hora. Depois vem para a questão aqui de número 62 a 64, que será baseado nesse texto aqui, ó. Pedro está estudando escalas de mapas na aula de geografia. Ele observou que a escala de um dos mapas do seu livro de geografia indicava que a cada 1 centímetro correspondia a 216 quilômetros. Essa é informação importante. Ó. A cada 1 centímetro corresponde a 216 quilômetros. Então, como Pedro também gosta muito de matemática, resolveu calcular as distâncias em linha reta entre algumas capitais do Brasil. Agora vou para a questão aqui de número 62. Pedro mediu nesse mapa a distância em centímetros de Manaus a Belém. Qual foi a distância real calculada por Pedro de acordo com essa escala? Então, imagina o seguinte. Ó. Pedro foi lá e mediu 1, 2, 3, 4, 5, vou colocar aqui o 6. A cada um é 216 quilômetros. Ó. Então, basta ele fazer 216 vezes 6. Se fazendo a continha de 216 vezes 6, ele vai chegar a 1296. Respondida aí a questão de número 62. Pedro calculou corretamente e descobriu que a distância em linha reta entre Campo Grande e Cuiabá é de 561 quilômetros e 561,6 quilômetros. A medida aproximada que ele visualizou entre essas duas capitais quando fez a medição com a régua foi de, então, a cada centímetro corresponde a 216 quilômetros. Cada centímetro corresponde a 216 quilômetros. Então, se Pedro pegar aqui, ó, esse valor e dividir por 216, ele vai encontrar a metragem em centímetros, né? Então vai pegar 561,6 e vai dividir por 216. Ó. Fazendo essa divisão, ele vai encontrar 2,9. Depois vem para a questão de número 64, que diz o seguinte. Mariana tem uma... Não, essa aqui já é a 65, né? Vamos para a 64. Usando a calculadora e considerando o mesmo mapa e escala utilizada por Pedro, complete a tabela a seguir. Aquela ideia lá que 1 centímetro corresponde a
216 quilômetros, certo? 1 centímetro corresponde a 216 quilômetros. Então, se eu pego esse valor aqui e dividir ele por 216, eu vou obter a distância em centímetros aqui, que vai dar 10,66. Se eu pego esse valor e faço vezes 216, eu vou obter a distância em quilômetros, que vai dar 892,08. Se eu pego esse valor e divido por 216, eu vou obter 8,76. Se eu pego esse valor e multiplico por 216, eu vou obter 2.728,08. E assim finalizamos a correção de algumas questões aí do Caderno Base, volume 3. Deixe o seu like aí. Se inscreva no canal para ficar aí por dentro das atualizações. Beleza? Um abraço, que Deus abençoe vocês.